Estamos de volta e acesse nosso site www.istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente do CIEAM e diretor da Technicolor, Wilson Périco. Muito bom dia para você da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 9 horas da manhã, sempre de braços abertos, te esperando. Muito boa tarde para vocês da nossa TV Net Cidade, canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30. E muito bom tudo para você da nossa TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. Nós estamos mais uma vez no Tropical Hotel. Tropical Hotel, sem medo de errar, um dos maiores centros de lazer, entretenimento e gastronômico do nosso estado. Tropical, incrustado no meio da mata, onde você tem a natureza como a sua verdadeira essência. Por isso você pode se hospedar aqui e ouvir o canto dos pássaros, além de saborear uma feijoadíssima no sábado, que é tradicional no Tropical, e sem contar com aquele atendimento nota 10 que Tropical tem de todos os seus colaboradores. Hoje, um dos maiores hotéis do Norte e Nordeste. E a gente sempre tem orgulho de falar de Tropical, porque está aqui, é da terra, é de casa. E falando de casa, a gente está aqui também com um paulista que já virou amazonense há bastante tempo, como eu, Wilson Périco, presidente do CIEAM e diretor da Technicolor. Ô Wilson, sempre falo felicíssimo quando eu posso ter você no meu programa, porque eu sei que os meus telespectadores serão blindados, aliás, brindados, não brindados com uma gama de notícias, uma gama de informação que às vezes a gente passa pelos nossos olhos e a gente não percebe. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Wilson, como é que está o polo industrial? Qual é a situação que se vive hoje? Bom, dizer da minha alegria de estar com você mais uma vez. É sempre um prazer grande, uma oportunidade ímpar de poder conversar com você e levar às pessoas que nos assistem um pouco das informações, da visão de nós, com os nossos olhos que estamos dentro do polo industrial, que vivemos o dia a dia do polo industrial. O polo industrial ele passa por algumas dificuldades, como toda atividade industrial no país. A conjuntura econômica interna do país não é das melhores, os riscos de inflação, a falta de investimento em infraestrutura que encarecem demais a nossa atividade, a questão da logística que afeta os custos aqui de quem tem atividade industrial em Manaus. E nós sofremos, como todo o Brasil sofre, a falta de uma política industrial, uma política socioeconômica clara, bem definida e transparente, que dê a segurança jurídica necessária para que o investidor aporte o seu recurso e que não tenha riscos à atividade que ele se propõe a desenvolver no nosso país, e aqui na Zona Franca não é diferente. Mas Wilson, esse problema não é um problema de Brasil ou ele é um problema isolado apenas de Manaus? A questão da falta da política é uma questão nacional. Nós continuamos com um governo com uma política assistencialista que foi importante durante um bom momento da nossa história. Nós conseguimos tirar muitas pessoas da linha de miséria, só que você não pode perenizar esse assistencialismo e você tem que fazer isso de forma gradativa. E uma das formas de se fazer é você definir uma política de uma atividade mapeada, ver as potencialidades regionais e se desenvolve políticas industriais e socioeconômicas para cada uma das regiões, embasados nesse estudo, nesse desenvolvimento dessas aptidões, e aí você dá condições, qualificação e condições para aquelas pessoas que um dia foram dependentes desse assistencialismo por parte do governo federal, de exercer uma atividade profissional e ter dignidade de vida, e não ficar sentado na soleira da porta esperando a Bolsa Família, a Bolsa Escola, a Bolsa Desemprego chegar sem produzir nada, sem gerar riqueza, que é o grande dom que Deus nos dá e que o ser humano tem, o de produzir, de agregar valor a tudo aquilo que ele coloca à mão. E é isso que nós precisamos, que o governo federal tenha essas políticas definidas,
de novo, para viabilizar o aporte de investimentos e dar segurança jurídica para que esses investimentos possam crescer no nosso país. Muito pelo contrário, a população hoje não quer saber de trabalhar mais, porque consegue viver com 1.200, se tem 4 filhos, ele tem R$ 1.200 de renda, sem fazer absolutamente nada. Você sabe que, de novo, eu não sou contra ao programa do governo federal, que tinha como princípio minimizar, reduzir a população que estava vivendo na miséria. E esse objetivo foi atingido. O que nós temos que repensar agora, que não pode ser um programa perene, ou seja, que não tenha fim. Ele precisa sim passar por uma revisão, e essa revisão passa forçosamente na qualificação desse indivíduo que hoje tem a sua vida calcada no assistencialismo, para que ele possa gerar e agregar valor à economia nacional. Se você tem mais números do que a gente, que você está intimamente ligado a isso. Eu queria ver a sua opinião. Por que que, olha, a gente quando sai daqui, a gente ouve muito isso. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo. O Brasil tem a maior reserva florestal do mundo. O Brasil tem um povo amável, tranquilo. O Brasil não está tendo mais, mas ainda detém os menores índices de violência. O que falta então para o Brasil acontecer para que nós tenhamos uma qualidade de vida boa e não precisamos estar aí dando a cara para bater? Edson, a questão da qualidade de vida no Brasil, ela é boa se comparada com a maioria dos países do mundo, somente na faixa onde o nosso país se encontra. Agora, quando nós falamos de sociedade, nós temos algumas mazelas sociais para enfrentar. Então, você falou da segurança, nós temos a questão da infraestrutura como um todo, nós temos a questão da saúde, mas se você pensa em sociedade melhor no futuro, educação é primordial. É a base, né? Então você tem que forçosamente, isso passa por um plano de governo e vontade política de fazer, se inserir no contexto, e nós, sociedade, temos condições de fazer isso também. Não adianta você querer transferir toda a carga de responsabilidade para o poder público nas 3 esferas. Nós, sociedades, temos, na nossa opinião, nós também não podemos aceitar essa transferência de responsabilidade como tem acontecido. Então, hoje, as indústrias do Polo Manaus e muitas empresas do país são responsáveis por oferecer o transporte para os funcionários, plano de saúde para os funcionários, educação para os funcionários, para que eles possam crescer. Isso tudo é papel do governo fazer, papel do poder público oferecer ao seu cidadão direito à educação, direito ao transporte e alimentação. Mas a sociedade pode contribuir e tem feito a sua parte. Agora, o que nós precisamos é de um plano de governo, uma política bem definida e estruturada do que é que nós esperamos para o Amazonas e para o país daqui a 5, 10, 15, 30 anos, e passa forçosamente por educação. Mas, Wilson, a gente viu aí, segundo a Suframa, um crescimento aqui na zona, no Polo Zona Franca de 11%. Mas a gente não vê esse reflexo na sociedade. Primeiro que esse indicador ele está equivocado. Quando você compara 2012, os 7 primeiros meses de 2012, com o resultado dos 7 primeiros meses em 2013, em reais, que esses 11% foi o crescimento do faturamento em reais, sem desconsiderar a inflação que teve no período, que foi de 6,5%, sem considerar o impacto da renúncia do valor monetário, correção monetária que nós tivemos no período, você tem esse 11%. Agora, quando você compara o mesmo dado em dólar, que é uma moeda firme, esse crescimento foi de 2,25%. Para 11%? Então, nós andamos de lado. Quando você fala no país, e o crescimento do país também deve ser ínfimo esse ano, a atividade industrial aqui em Manaus segue o mesmo ritmo do crescimento econômico do país. O que frustra é entender a potencialidade toda que nós temos na nossa região
a potencialidade que temos no indivíduo que está dentro das empresas de executar a sua atividade, ou bem de conseguir índices que são similares ou superiores a qualquer índice de uma co-irmã, uma indústria co-irmã no mundo. Nós levamos daqui conhecimento para instalar linhas de montagem de motocicleta no Japão, porque a produtividade da empresa aqui em Manaus é melhor, inclusive, que no Japão. Você tem pessoas vindo para cá a todo instante para ver como é que se faz a atividade aqui, para pegar esse aprendizado e levar para fora. O que nós precisamos, mais uma vez, é ações de governo que propiciem a continuidade do desenvolvimento socioeconômico do país. E passa investimento em infraestrutura. Nós não temos portos adequados, nós não temos aeroportos adequados, a energia elétrica é deficiente, de péssima qualidade aqui em Manaus. Os custos da carga tributária em cima da sociedade são altíssimos e você não vê o retorno para isso. Então, nós precisamos de algumas revisões e passa forçosamente por uma vontade política e uma revisão de toda a legislação e políticas desenvolvimentistas que venham a trazer o encaminhamento das ações socioeconômicas para os eixos que nós, sociedade, achamos serem coerentes. Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho e voltamos em seguida. Porque estar com o Wilson, você não consegue falar só um bloco dentro do programa. Então acho que é importante, acho bom que vocês, telespectadores, saibam das coisas que estão acontecendo aqui em torno dos nossos olhos e na maioria das vezes nós não temos essa informação. E esta é a proposta do programa Isto é Manaus. Mostrar para vocês o que acontece no local que a gente vive, no local que a gente trabalha, por que nós temos desemprego, por que nós temos bandidagem, enfim. Voltamos já já.